Oi, hoje nós vamos falar sobre estruturas de concreto. O concreto ele é dividido em concreto simples e concreto estrutural. O concreto estrutural é o concreto mais o aço. Quais são os tipos de estruturas? Então, temos estruturas de concreto estrutural, no qual ele é subdividido em concreto armado e concreto protendido. Temos alvenaria estrutural, de estruturas metálicas e de madeira. O concreto estrutural, ele é subdividido em concreto armado e concreto protendido, como afirmado anteriormente. O concreto armado é o concreto simples, mais a armadura passiva, e o concreto protendido é o concreto simples, mais a armadura ativa. Então, quais são as diferenças entre esses dois tipos de concreto estrutural? O concreto armado, a armadura ela não tem tensões iniciais, então é por isso que é considerado armadura passiva, ou seja, a armadura ela não sofre tensões, ela fica ali só esperando, o concreto simples. No concreto protendido, uma parte da armadura, pelo menos uma parte, ela vai ter tensões previamente aplicadas. Então, ele é chamado de armadura ativa. Então, essas armaduras, elas sofrem tensões, são previamente alongadas por equipamentos especiais de proteção. Então, aqui temos um exemplo, o concreto armado, no qual a armadura está ali, só no ponto de esperar o concreto simples, sem nenhuma tensão aplicada nessa armadura. No concreto protendido, as armaduras elas sofrem tensões, que são realizadas por equipamentos especiais de proteção. Então, o concreto simples, que é só o concreto sem o aço, ele possui algumas restrições, como baixa resistência à tração, fragilidade, fissuração e curso de formas para moldagem. E quais são essas características do aço? O aço ele possui grande resistência à tração, possui uma boa resistência à compressão, é um material dúctil, então assim, ele apresenta grandes deformações antes da ruptura. Então, por que concreto mais aço? Sabemos que são dois materiais distintos que se combinam, tá? Então, por que a utilização do concreto mais o aço? Devido a ter uma boa aderência entre os dois tipos de materiais, tensões de tração e de compressão, ou seja, quanto o aço ele resiste bem aos esforços de tração, o concreto também resiste aos esforços de compressão. A proteção que o concreto faz, em torno ali do aço, protegendo de todas as intempéries, e os coeficientes de dilatação térmica entre esses dois materiais têm valores insignificantes ou diferenças insignificantes. Então, quais são as vantagens do concreto mais o aço? Existe uma economia, ou seja, os materiais necessários para a sua confecção são facilmente encontrados e com relativo custo baixo. Conservação. O concreto ele apresenta boa durabilidade, se dosado corretamente, e também ele é muito importante para proteger o aço das intempéries, ou seja, existem uns determinados cobrimentos mínimos ou espessuras mínimas em relação à armadura. Adaptabilidade, o concreto ele é moldável e favorece a arquitetura. Segurança contra o fogo, a armadura é protegida por um cobrimento mínimo adequado no concreto. Impermeabilidade, desde que dosado e executado de forma correta. Resistência a choques e vibrações, ou seja, os problemas de fadiga são menores. Quais são as desvantagens? A primeira é o peso próprio elevado, na ordem de 25 kN por metros cúbicos, transmissão de sons e de calor,
Facilidade de fissuração aparente, né, sem prejuízo estrutural, no quanto à estética ou conduzir a um estado limite de utilização. Dificuldade de reformas e de adaptações. Então, aqui existem as várias normas em relação ao concreto, né, armado. Temos a NBR 6118, que é relativa ao projeto de estruturas de concreto. Temos também a NBR 6120, que é relativa a cargas para cálculo de estruturas nas edificações. A NBR 6123, que é a forças devidas ao vento das edificações. NBR 8681, referente a ações de segurança nas estruturas. Então, nos dimensionamentos de estruturas de concreto armado, existem algumas notações que são utilizadas nas fórmulas, né? Então, algumas letras, por exemplo, o Fzinho aqui de resistência, o S, índice do aço, o Y, índice de escoamento do aço, C, relativo a concreto ou compressão, o K, valor característico de uma grandeza, o D, valor de cálculo de uma grandeza, o T, o índice de tração, tensão normal, resultante de tensões, solicitação, momento fletor, força normal, força cortante, carga de vento, módulo de deformação longitudinal, momento de inércia. Então, temos aqui um exemplo, MD, né? O M, ele é relativo a momento, e o D, valor de cálculo de uma grandeza. Então, momento fletor de cálculo. Temos aqui o FCK, que significa resistência, características do concreto à compressão. Então, temos aqui o F, referente à resistência, o C, concreto à compressão, e K, valor característico de uma grandeza. O FYK significa resistência característica do aço ao escoamento. O F é referente à resistência, o Y, índice para o escoamento do aço, e o K, valor característico de uma grandeza. Então, quais são os elementos estruturais em concreto armado? Então, temos os elementos lineares, os elementos bidimensionais, os elementos tridimensionais. Os elementos lineares é referente a vigas e pilares, elementos bidimensionais referente a lajes, paredes e cascas, elementos tridimensionais, blocos de fundação, sapatas e consolos. Então, temos aqui exemplo, né, de elementos lineares, vigas e pilares. Então, a viga é um elemento unidimensional, barra, geralmente na horizontal. Ela vence os vãos entre pilares, dando apoio às lajes, às alvenarias de tijolos, e também ela pode estar dando apoio a outras vigas. É solicitado predominantemente a flexão. O pilar é o elemento unidimensional, barra, né, em uma dimensão, geralmente vertical. Ele vai garantir o vão vertical dos compartimentos, que a gente chama de pé direito, vai fornecer apoio às vigas e ele é solicitado predominantemente à compressão. Então, temos aqui outros exemplos de elementos bidimensionais, que estão a lajes, paredes e cascas. Então, o que seria a laje? No caso aqui, a laje maciça é um elemento estrutural bidimensional, geralmente horizontal, constituindo os pisos de compartimentos, suporta diretamente as cargas verticais do piso e é solicitado predominantemente a flexão. Temos agora os elementos tridimensionais, né? Temos os blocos de fundação, sapatas e consolos. Então, o que seriam as sapatas? São elementos tridimensionais que transferem ao solo as cargas provenientes dos pilares,
considerando as características mecânicas envolvidas. Então, como estamos falando de dois tipos de material, que é o concreto simples e o aço, uma das características do concreto é o cobrimento, ou seja, a proteção do aço. E esse cobrimento, ele tem uma determinada espessura em relação ao aço. Essa espessura depende do local onde essa estrutura será instalada, tá? Se é uma zona rural, se é uma zona urbana, né? Se é uma área submersa, uma zona marinha, uma área industrial, né? Ou se essa estrutura ela vai estar sujeita a respingos de maré, tá? Então, essa espessura ela é determinada por norma, pode estar encontrando na NBR 6118, tá? E isso daí, essa espessura vai depender da classe, né, de agressividade ambiental, que depende do local, né, de instalação. Então, temos 4 classes, 1, 2, 3, 4, tá? Agressividade variando de fraca até muito forte, então temos fraca, moderada, forte e muito forte. E o ambiente, né, o ambiente onde será instalado o projeto, temos o ambiente rural, submerso, urbano, marinha, industrial, respingos de maré. Então, temos aqui esses índices, no caso aqui de um ambiente urbano, né, temos o 1, relativo a quê? Pode admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda, um nível acima, para ambientes internos secos, como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, áreas de serviço de apartamento, residenciais e conjuntos comerciais, ou ambientes com concreto revestido, com argamassa e pintura. Índice 2. Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda, um nível acima, em obras em região de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%. Parte das estruturas protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde chove raramente. O 3 aqui, né, que é em relação à agressividade muito forte, são ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas. E quais são os riscos, né, de deterioração da estrutura dependendo dessa classe? Na classe 1, risco insignificante, classe 2, pequeno, classe 3, grande, classe 4, elevado. Então, na própria norma também, na NBR 6118, temos também as correspondências entre as classes de agressividade ambiental e a qualidade do concreto. Então, temos aqui a relação água-cimento, né, entre essas agressividades aqui, e a classe de concreto. Então, sabendo que a água ela influencia na resistência do material, então temos aqui uma relação água-cimento menor ou igual a 45, né? Temos uma resistência do concreto para ser maior ou igual a 40 MPa. Tá? Então, assim, quanto menor a quantidade de água, né, essa relação de água-cimento, maior vai ser a resistência desse material. Então, essa relação aqui deve levar em conta, tá? Tanto a relação água-cimento, resistência em relação à classe de agressividade do ambiente. Então, uma das características, né, da utilização de dois tipos de materiais, tanto o concreto quanto o aço, né? O concreto, ele tem a função de estar protegendo o aço das intempéries, tá? E essa proteção a gente chama de cobrimento, tá? Cobrimento. Esse cobrimento, ele vai depender do ambiente em que vai ser instalado esse projeto, né? E depende de quê? Da classe de agressividade ambiental. Então, existe a espessura para cada elemento de concreto armado, tá? Então, para a laje, temos aqui o cobrimento nominal de 20 milímetros para a classe 1, que é insignificante, né? 25 milímetros para a classe 2,
35 para a classe 3 e 45 milímetros para a classe 4. Ou seja, observa-se quanto maior a agressividade do ambiente, maior deve ser a espessura desse cobrimento do concreto em relação ao aço. Temos também viga pilar para a classe 1, 25, classe 2, 30, classe 3, 40, classe 4, 50 milímetros. Elementos estruturais, né, fundações que vão estar em contato com o solo, classe 1 e 2, 30 milímetros, 3, 40 e classe 4, 50 milímetros de cobrimento do concreto em relação ao aço. Nos pré-dimensionamentos, dimensionamento dos elementos, deve-se observar as seções mínimas, tá? Então, temos aqui o exemplo de para lajes maciças, temos laje de cobertura, não em balanço, temos uma espessura, né, ou altura aqui dessa laje tem que ser maior ou igual a 7 centímetros. Para laje de piso, não em balanço, uma espessura ou uma altura maior ou igual a 8 centímetros. Lajes em balanço, uma altura maior ou igual a 19 centímetros. Então, para lajes em balanço, a menor espessura deve ser maior ou igual a 19 centímetros. Em alguns casos, ainda é permitido que a espessura entre 19 e 10 centímetros, mas os esforços deverão ser majorados com um coeficiente adicional. Então, temos aqui também, em relação às seções mínimas de pilares, diferenciando aqui primeiramente os pilares, o que é de pilar para pilar parede. Tá? Então, temos aqui uma relação, no entendimento aqui, o H é o comprimento aqui desse pilar, tem que ser menor ou igual a 5B, que é essa largura aqui desse pilar. Para ser pilar parede, esse H tem que ser maior que 5B. Então, observando aqui essas dimensões, se eu tenho um H, que é o comprimento de 30 centímetros, e uma largura de 19 centímetros, para verificar, né, se é um pilar, então eu coloco aqui na relação H menor ou igual a 5B, 5 vezes, que é B, que é 19, que é a largura, eu tenho 95. E H é 30, então 30 é menor ou igual a 95. Pilar. No caso de pilar parede, eu tenho um H de 100 centímetros, um B de 19 centímetros. Para verificar, coloco na relação novamente. 5 vezes 19, eu tenho 95. Só que meu H aqui, tá, que é o comprimento, ele é 100 centímetros. 100 é maior que 95. Então, ele é considerado pilar parede. Então, quantas seções mínimas de pilares, né, deve ser maior ou igual a 19 centímetros. Isso conforme a norma. Em alguns casos, ainda é permitido que o menor lado tenha entre 19 e 14, mas os esforços deverão ser majorados com coeficiente adicional. No caso, a área da seção transversal do pilar, ele não deverá ser inferior a 360 centímetros quadrados. Quanto às seções mínimas, né, de vigas, temos aqui a largura da seção transversal das vigas, deve ser maior ou igual a 12 centímetros. No caso de vigas parede, maior ou igual a 15 centímetros. Então, por que deve-se adotar, né, esses valores mínimos, tanto para viga, pilar, laje? Então, a prescrição dos valores mínimos para a dimensão dos elementos estruturais de concreto tem o objetivo de evitar um desempenho inaceitável para os elementos estruturais e propiciar condições de execução adequadas. Então, quais são os elementos do concreto armado? Temos sapata, temos pilar, viga, laje. As lajes, elas transmitem, né, as reações diretamente nas vigas, as vigas transmitem para os pilares para a fundação. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!